Olá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a questão funcional da sexualidade em indivíduos adultos de diagnóstico tardio. Quando a gente fala de sexualidade, nós estamos falando de uma resposta que envolve desejo, excitação e orgasmo, tá? Isso é um processo tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino. O que acontece no espectro autista? O espectro autista, em virtude da hipersensibilidade sensorial, que vai envolver desde estímulos como sons, luzes, cheiros, o próprio contato quando exposto à questão social, a questão relacional, tudo isso em determinados momentos ou em vários momentos repetitivos geram uma sobrecarga, e essa sobrecarga, como consequência, provoca uma crise. Essa crise ela pode ser de uma intensidade muito leve, moderada, severa, e a forma de manifestação dessa crise ela pode ser de N maneiras, tá? No indivíduo de diagnóstico tardio, a exaustão é a percepção mais comum que homens e mulheres têm da sua sobrecarga sensorial. E isso afeta um funcionamento físico e emocional do indivíduo. Dentro desse conjunto de características, existe uma área que pode ter uma afetação que está na resposta sexual. Então, diante dessa sobrecarga, você vai poder ter homens e mulheres que o seu pensamento, muitas vezes até se inclina para uma relação sexual, porém o seu corpo não responde. E aí você vai perceber uma redução do desejo para a relação sexual. Você vai ter indivíduos que no processo de excitação, no caso, por exemplo, masculino, mesmo esse desejo acontecendo, ele pode ter uma resposta excitatória abaixo da média ou negativa, zerada, em que, por exemplo, o homem pode ter uma ereção parcial ou não ter uma ereção, apresentando no momento do ato sexual um quadro de impotência. E a mulher também, ela pode ter uma dificuldade para lubrificar, ela pode ter uma dificuldade para dilatar o canal vaginal para o processo de penetração. E o orgasmo, ele também pode ser afetado. Então, se no caso do homem, na excitação, uma ereção parcial ou um quadro de impotência acontece, no caso feminino, não atingir o orgasmo em virtude dessa sobrecarga, ela também pode acontecer. Eu estou falando de uma situação que é muito relevante porque isso não está atrelado necessariamente ao parceiro ou à parceira da pessoa dentro da condição autista. Isso está relacionado a uma resposta neurofisiológica e emocional em virtude dessa sobrecarga que vai provocar uma resposta disfuncional em relação à sexualidade, tá? Vocês poderiam estar me perguntando, tá, Clécio, mas pode ter um oposto, essa sexualidade, esse desejo pode aumentar, a excitação pode aumentar, a necessidade do ato sexual aumentar? Isso também pode, tá? Porque o ato sexual em si, ele aumenta a produção de neurotransmissores e de alguns hormônios que geram uma estimulação, que geram uma sensação de bem-estar e de felicidade, e que também, por essa sobrecarga, ela pode ser buscada para que essa produção de neurotransmissores e hormônios aumentem, a sensação interna gere uma satisfação maior e, consequentemente, uma regulação. Gente, esse é um assunto extremamente relevante e importante, muito pouco falado dentro da condição do autismo de diagnóstico tardio. E
eu considerei muito válido nós trocarmos isso e eu gostaria muito da sua colaboração, da sua participação para nós construirmos aquele conhecimento que a gente sempre tenta fazer aqui no nosso canal, ok? Um grande abraço para vocês, aguardo a sua colaboração.